A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2024 estamos falando sobre as ordenanças bíblicas valendo para o dia de hoje. Chegamos na lição de número 8. Eita, podemos dizer assim, estamos da metade para o final, porque a lição são 13. Se estamos na oitava, então daqui a pouco a gente termina o trimestre. É isso aí. Foi de grande valia? Foi. Foi não, né? Está sendo de grande valia? Foi as lições anteriores. Hoje, um assunto muito importante que cabe para tudo que é lugar. Perdão. Isso aí é. Cabe para casamento, cabe para pai, cabe para filho, cabe em todo lugar. Mas o perdão que vamos tratar aqui é o perdão de Deus por nós, agindo com a sua misericórdia, nos perdoando pelas nossas ofensas, nos perdoando pelos nossos pecados, transgressões. Muitos de nós éramos pecadores convictos que estávamos pecando. Existem os pecadores que pecavam por inocência, mas muitos de nós pecávamos sabendo que estávamos pecando e não estávamos preocupados com as consequências dele. Aí veio Jesus mostrar que estávamos errados, destituídos estávamos nós da glória do Senhor, do seu amor, da sua misericórdia, mas ele nos amou de tal maneira e nós passamos a reconhecer que o pecado não pode fazer mais parte da minha vida, da sua vida. O assunto é perdão. E eu quero, não, não quero falar agora, né? Mas como é que é o perdoar para você? É fácil? Porque o perdão, irmãos, ele é condicional. E aqui eu quero começar a aula falando isso aí, porque é muito forte. E diz isso na oração mais conhecida de todos nós. É chamada a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os que me devem. Perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado quem me ofende. Perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado quem peca contra mim. Então, logo, o perdão é condicional. Você quer o perdão de Deus? Perdoe aqui na terra. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Deus só te perdoa na proporção que você perdoa o seu irmão. O assunto é fortíssimo. Essa lição é a lição de número 8. Será aplicada nas suas igrejas no dia 26 de maio, mês de maio de 2024. Uma boa aula para vocês. O título certo dessa lição é Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Confessar que pecou e perdoar a ofensa. Caminho, uma via de mão dupla. Vamos para o nosso texto áureo de hoje? Se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 11, verso de número 25. Escrito está: E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olha aí, irmãos, fortíssimo demais. Ele pegou Marcos, mas eu gosto da oração do Pai Nosso, né? Mas aqui ele colocou também. Se eu quero, professor, você está dizendo para mim, irmão Tony, que se eu não perdoar quem me roubou, quem me bateu, quem me magoou, eu não vou para o céu? Não, nem eu não. É Marcos, capítulo 11, 26, 25. Ah, eu não concordo. Não, você não precisa concordar comigo. Você precisa ver o que está escrito. Consulte você a sua Bíblia aí. Ah, professor, olha, vou para um assunto dificílimo agora. Pensa no assunto dificílimo. Vou agora. Mas requer, irmãos. O assassino do meu filho, filho único, não perdoo. Você não vai para o céu.
Não concordo com você. Não, não precisa concordar comigo. É com a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo. O estuprador da minha filha, inocente, e Deus perdoa ele. Perdoa. Deus perdoa. Não pode, então, aí é um assunto que você tem que conversar com ele. Mas se você quer ir porque já está escrito, se tu não perdoar o assassino do teu filho, o estuprador da tua filha, você não terá o perdão de Deus. Que é isso, Tony? Não, irmão. Não é o que eu penso, é o que está escrito. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O teu pecado talvez não se iguale nem chegue perto de um estupro. Passa longe de um assassinato. Mas isso não quer dizer que você não é pecador. Que você não ofende Deus com as suas transgressões e iniquidades. E uma das maiores ofensas que você pode ter contra Deus é não acreditar na palavra dele. Se ele está dizendo que você tem, é que você tem. É difícil, e quem disse para você que era fácil? Vá lá e diga para essa pessoa: você é um safado. Me disse que era fácil. Nunca foi, não é e nunca será. No entanto, portanto, mais é possível. Porque Jesus disse bem claro: eu venci o mundo. Vem comigo, que eu venci as aflições, as dores, as traições. Eu venci. Se você quer ir para o céu, você vai ter que perdoar. Eita. Vai ter gente que não vai gostar, mas você abre a Bíblia e diz: me explique o que está escrito aqui. E a gente vai citar outros e outros e outros versículos do mesmo jeito. Se prepare, irmãos. Porque falar de perdoar porque o irmão não te deu a paz do Senhor é fácil. Quero ver a gente perdoar aqueles problemas gigantescos que nós nos encontramos. Bora lá. Verdade aplicada. O perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Objetivo da lição: ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica, mostrar que a base do perdão é o arrependimento, falar que precisamos exercer o perdão. Abre a sua Bíblia no livro da primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo de número 10. Mas, se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-los mentirosos. A sua palavra não está em nós. Então, uma coisa que eu posso afirmar sem titubear, sem nem piscar, é que você é pecador. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Todos, sem exceção. Necessita do perdão de Cristo. Necessitamos do sangue de Cristo para nos justificar do pecado. Sem exceção.
pecadores. Quem afirma a Bíblia? Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Eita, irmão. Tem umas pessoas que se acham a quarta pessoa da Trindade. É pecadora. Oh, Jesus. Hino sugerido do 20, 116, 521. Oração. Ore pedindo graça para perdoar os que te ofenderam. Eita, bora. Orar para pedir graça, bora. Soberano e eterno Deus. O assunto perdão é muito difícil. É um assunto que, para muitos, Senhor, eles não querem nem ouvir. Pais que perderam seus filhos, mães que perderam suas filhas, situações que tiraram o seu ente querido, não querem liberar perdão. Mas Jesus, eu peço a Ti pelo Teu sangue, que Tu venha purificar as pessoas que foram magoadas, feridas, dilaceradas pela maldade do homem, para que elas possam perdoar, porque se tem alguém que perdeu mais, foi o próprio Deus. Ele deu a Ti, Jesus, para morrer no meu lugar, pecador miserável que sou. Oh, Senhor, e Tu morreste sem culpa nenhuma para que eu não viesse carregar a culpa. Como diz o pregador famoso, eu não estava no jardim para ser culpado do pecado de Adão, mas também não estava na cruz para ser crucificado no lugar de Jesus. De ambas as partes, se eu não quero levar a culpa de Adão, eu tenho que aceitar o sacrifício da cruz. Então ajuda-me a perdoar aqueles que me fazem mal, que me feriram e que me ferirão. Ajuda-me, Senhor, a perdoar aqueles que me ofendem. E me perdoa se tenho magoado, ferido alguém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Ora aí, irmãos, ora aí. Introdução diz assim, ó. Uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo é o fato de terem sido alcançados pela manifestação das riquezas de misericórdia e compaixão de nosso Senhor, expresso pelo perdão divino. Além disso, como foram perdoados e ingressaram na comunidade, devem expressar nos relacionamentos interpessoais o perdão que recebem, pois é o que o próprio Jesus Cristo ordenou perdoar. Marcos, capítulo 16. Mateus. Abre aí o livro de Mateus. Capítulo 6, né? Falei errado, perdão. 14 e 15. Escrito está: porque se perdoares os homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, verso 15 de Mateus 6, se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está na Bíblia, irmãos. Não tem nem o que comentar. Não concordo. Vai ter que rasgar muito, mas muitas páginas da Bíblia, se você não tem que jogar toda ela fora, porque é baseada. Quer ser perdoado? Quer o perdão de Deus? Vai ter que perdoar quem ofende você. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Escrito está. Ponto 1. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos. O significado de perdão é remissão de pena, não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou uma ofensa,
Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdoane-me, espero que pronuncie assim, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpa, se redimir em relação a algo de errado. A doutrina bíblica do perdão envolve nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura nossa comunhão com Ele. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecado. Então, desde o começo, há uma necessidade da história de nos mostrar que necessitamos do perdão de Deus. O livro de Deuteronômio, 2 Coríntios, 1 João, vai dizer que Deus disse que lá no sacrifício, lá atrás, no sacrifício, a gente tinha os sacrifícios do perdão para que o homem pudesse adentrar na presença de Deus. Então, o perdão não é algo novo, não é algo do Novo Testamento. É algo que vem muito antes, porque o perdão precisa ser ensinado, praticado o tempo todo. 1.1. A necessidade do arrependimento. Quando, da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos e, ao ouvir o que Pedro lhe dizia, e perguntaram: eita, isso aqui dá uma mensagem linda, já é uma mensagem na verdade, né? A pregação de Pedro. Ele, ouvindo Pedro falar, eles perguntam: que faremos diante do que tu está dizendo, Pedro? O que faremos, Tony, diante do que você está dizendo? A exposição da palavra e a ação do Espírito Santo produziu o interesse em saber o que deveriam fazer para serem salvos e aceitos por Deus. A resposta foi: arrependei-vos. Eita! A mensagem que traz multidões não foi: receba a chave, receba a casa, receba o casamento, receba o emprego. A mensagem que arrastou multidões para aceitar Jesus foi: arrependei-vos. Pergunta. Eu e minhas perguntas. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus? Arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos das vossas transgressões. Qual foi a última vez? Jesus, hein? Eu e minhas perguntas, Pai. A resposta foi: arrependei-vos para perdão dos pecados. Ou seja, voltar-se para Deus. Vemos que o perdão de pecado está intimamente conectado ao arrependimento. A chamada ao arrependimento também faz parte do anúncio de Jesus Cristo no início do seu ministério. O amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado da sua bondade. Não devemos, pois, desprezar tão imensa bondade. Livro de Marcos, início do Evangelho de Jesus, capítulo 1. Olha Jesus chamando o povo ao arrependimento. Marcos, capítulo de número 1, meu Deus, eu e minha mania, verso 15. Aqui está. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha a mensagem de Jesus em Marcos, capítulo 1, verso 5. Jesus pregando arrependimento. Por quê, irmãos? Por que as mensagens de arrependei-vos sumiu dos nossos púlpitos?
Parabéns para o pastor Abner, bispo Abner, parabéns. Necessário falar do perdão, sumiu dos nossos púlpitos. É forte, é fortíssimo. 1.2 A necessidade de confissão do pecado para o perdão. Todos pecam e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela, ou seja, todos pecam. Aí mesmo, não, volta aqui um pouquinho, né? Romanos, Lucas, aí já volta João, Atos, volta, Romanos capítulo de número 3, verso de número 23. Escrito está, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais uma prova que eu e você somos pecadores. Continuando. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João, capítulo 1, verso 9. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Provérbios 28, 13. A restauração está reservada aos que confessam e deixam. A confissão é uma admissão para uma mudança de vida. A confissão de pecado é feita a Deus por meio do seu Filho Jesus. Davi reconheceu: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu, olha só, bramido em todo o dia. Ele confessando, dizendo: enquanto seu pecado estava oculto, escondido, ele envelhecia, seus ossos envelhecia. Salmo 32, verso 3. Davi também abriu a sua boca e disse tudo sobre os seus pecados e transgressões. Apaga todas as minhas iniquidades. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, do 9 ao 11. 9, 11 e 12. Como é agradável a Deus um coração quebrantado e contrito. Dizer: Senhor, pequei, errei, falei, vi, peguei, fui. Senhor, perdoa-me. Irmãos, eu falava aqui com... Deixa eu ver, dia 27, eles ainda não casaram ainda, pela data. A gente teve aqui a honra de sentar com um casal, Samuel e a Camila, que vai se casar, e a gente ensinando para eles, né? Vamos celebrar o casamento, eu e a Rose vamos celebrar o casamento deles no próximo dia 2 de junho. Eu e a Rose, vamos ministrar o casamento deles, né? E a Rose vai me levar ao altar, vai interceder, orar pela aliança, enfim. A gente ensinando para eles que errou, chama logo, conversa logo, não deixa crescer, não. Porque o problema é que a gente deixa para depois. E ninguém aqui, irmãos, é senhor do depois. Então tem que correr para pedir perdão. Apresse o seu pé para confessar que pecou. Para quem você pecou? É preciso, é necessário. 1.3 O constante pedido de perdão. Constante, gostei, Bispo Abner, constante pedido de perdão. É possível que se levante uma questão. Ele mesmo colocou aqui que haja um questionamento sobre o pedido de perdão constante. Quando eu li, eu concordo com o seu Bispo Abner, nisso aí eu assino embaixo. Tem gente que quer questionar demais o que está na Bíblia, não o que disse o homem. Irmão, você pode discordar de mim, como eu discordei do Bispo Abner na lição do dízimo. Nós somos homens. Isso aqui não é regra de fé. Aqui sim. A gente pode discordar um do outro, mas não podemos discordar da Bíblia. Então o Bispo Abner está certo. Pode haver questionamento sobre o perdão. Pode haver mesmo. Mas é Bíblia, Bispo Abner. Põe Bíblia neles. Em nós. Para nós. E a gente aprende.
É possível que se levante uma questão: se Deus diz que não se lembra mais dos nossos pecados, Hebreus 8:12, escrito está. Então, por que deve continuar pedindo perdão mesmo após a confissão? Uma pergunta: por quê? O bispo Abner explica, ó. Esse texto de Hebreus está retratando o contraste entre a antiga e a nova aliança, estabelecida pelo Senhor, que traz verdadeiro e definitivo perdão. Mas enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:12. Não vivemos mais na prática do pecado, como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Por isso, a necessidade de constante vigilância e oração. Continuamos pedindo perdão não pelos pecados antes da conversão, mas pelos pecados após a conversão. No dia a dia, confessamos e pedimos perdão todas as vezes que somos confrontados ou percebemos que agimos de forma contrária aos princípios bíblicos. Faz parte do processo da santificação. A gente não está dizendo porque Deus deu Jesus para morrer pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, porque nós levantamos nossa mão dizendo que aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, não quer dizer que não iremos pecar. Já lemos na Bíblia dizendo que nós, se dissemos que não temos pecados, já estamos mentindo, porque todos nós pecamos, irmãos. Porque falamos, porque ouvimos, porque vemos. Por isso que há uma necessidade de perdão todos os dias, não porque quando eu não era crente, que eu vivia no forró, que eu vivia na balada, que eu vivia perdão da palavra, nos puteiros, porque eu vivia nas biqueiras. Não, esse pecado aí acabou, ficou para trás. A gente está falando de pecado, é de agora. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, cometeremos erros, pecaremos uns contra os outros. Pecaremos. Esse pecado tem que chegar no final do dia, fazer uma filtragem, catalisador. Sabe o que é catalisador de um carro? Ele filtra o gás, a queima do combustível, passa por ali para não emitir os gases tão poluentes. Então, quando você peca durante o dia todo, você chega à noite, chega na sua casa, você diz: Senhor, perdão, porque pequei por isso, pequei por aquilo, perdoa, pede para Deus ir te limpando durante o dia todo, sai, porque necessitamos, não daqueles pecados antes de aceitar Cristo, mas o dia agora. Parabéns mais uma vez, é desse jeito para a gente alcançar a santificação. Vamos para o ponto número 2, o credor incompassivo. Lembra que falei para você que Deus perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado quem tem me ofendido? Pois é, o credor é um símbolo que eu quero o perdão de Deus e não quero perdoar quem me ofende. Aqui retrata tudo. A lição podia acabar nesse ponto, nessa leitura do credor, porque somos nós. Eu e a Rose, na verdade a Rose estava vendo, eu estava ouvindo aqui da minha sala e ela estava na cozinha. E a Rose, eu não sei se aí na casa de vocês é igual aqui, ela briga, oh meu Deus do céu, ela briga com a pregação do povo, vendo o celular, ela vai questionando. Mas é uma pura verdade que a gente estava vendo, não vou falar o nome, mas tem uma moça aí, uma moça não, já é uma mulher feita, ela fala que todo mundo vai para o inferno, que todo mundo está blasfemando. Aí a mãe dela diz que é crente e estava falando coisa errada. Ela falou: não, é que minha mãe teve um ensinamento diferente. Para os outros, juízo, para sua mãe, misericórdia? 2 pesos e 2 medidas? Que história é essa? Que história é essa, gente? Então o credor, tá?
Ah, professor, está falando de quem? Da Sara Shiva e da sua mãe, Baby do Brasil. Sara Shiva, que quem canta a música do mundo diz que é crente e vai para o inferno. Mas a mãe dela canta a música do mundo. Não, minha mãe não. É que minha mãe é o jeito de evangelizar. Ah, irmã, me desculpe aí, minha irmã. Eu já falei, já pensei, Deus já ouviu. Vá para o inferno. Para sua mãe você quer justiça, você quer misericórdia. Para o povo você quer juízo. Não. Não tem duas pesos e duas medidas nessa história. Se a sua mãe canta música do mundo, como você disse, quem canta música do mundo vai para o inferno, ela também vai. Isso se chama justiça. Não estou dizendo, olha, presta atenção. Não estou dizendo que a Baby do Brasil vai para o inferno. Eu estou usando a fala da filha dela que diz que crente que canta a música do mundo idolatra Satanás e logo vai para o inferno. Mas a mãe dela canta. Ela diz que a mãe dela não vai, que é o jeito da mãe dela evangelizar. Acaso Deus tem dois pesos e duas medidas? Senhora Baby. Senhora Baby, né, que ela nem sabe da história, né? Senhora Sara Shiva. Entende, irmãos? É a história do credor. É a história do credor. Ele quer perdão, mas não quer perdoar quem ofende ele. Bora pro texto. Aliás, por escrito do bispo Abner. A parábola de Jesus sobre o credor é incompassivo, registrado em Mateus capítulo 18, verso 23 a 35, nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta do procedimento do cristão para com o seu semelhante, assim como fomos perdoados por Deus. É esse jeito. É isso aqui, irmão, resume a lição. Se você não puder dar o ponto 1, não puder dar o ponto 2, aplica o ponto 3. Aliás, não puder dar o ponto 1, não puder dar o ponto 3, aplica o ponto 2. Ponto. Perfeito. 2.1. O perdão exige reciprocidade. Exige. Eu sou difícil de perdoar, então você é difícil de ir para o céu. Meu Deus. Você que diz que é difícil perdoar, então difícil é você ir para o céu. Porque Deus não te perdoa. Escrito está. A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. Não, reconciliamento e justiça. A reciprocidade significa dar e receber. Por isso, é uma condição essencial para a qualidade das relações entre pessoas. Quando a pessoa não paga na mesma moeda o que recebeu de compaixão e misericórdia, como fez o servo perdoado pelo seu senhor, ao encontrar com o servo, ser recíproco é ter uma pista de mão dupla para lá e para cá. A lei da retribuição é uma das formas de dizer muito obrigado. Fiquei feliz com o que você fez. A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para o perdão. Uma via de mão dupla. Ele está falando, Jesus está contando uma parábola de dois homens, mas não esqueça, aqui é uma parábola se referindo a Deus, dizendo para você aí, dizendo para mim aqui, Tony, tu me deve muito. É impagável o que tu me deve, pois eu dei meu filho por ti. Ei, tá aqui pancada, hein? Meu Deus, mas eu te perdoo. Aí eu encontro alguém que pisou no meu pé, não me deu a paz do Senhor. E eu digo, não te perdoo. Aí Deus diz, como é que é? Eu estou te perdoando e dei o meu filho por ti, uma dívida impagável, e tu não quer perdoar o teu irmão?
Você sabe o que acontece na história, não sabe? Bora caminhar. Falta de perdão mostra ingratidão e egoísmo, só pensa no venha a nós. Mostra uma consciência fraca e enferma. Bispo Abner, tu quer arrumar mais treta do que eu. Alguém que não perdoa tem a mente, uma consciência fraca e enferma. É isso que o senhor disse? É. Eu assino embaixo. 2.2. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. É isso. Ninguém é merecedor. Não importa o cargo que você exerça, não importa a função que você tenha, você não é merecedor. Eu não sou merecedor. É pela graça de Jesus e misericórdia de Deus. A misericórdia, a razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. E a noção que nós temos de onde estamos é pela graça. Misericórdia de Deus e graça de Jesus. Olhando pelo lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado, nem o servo, nem o conservo, porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Por isso o perdão vai além do nosso entendimento, pois o merecimento não é computado, mas é o amor, a graça e a misericórdia de Deus que faz acontecer o perdão em nossas vidas. Assim, a parábola nos alerta que, na comunidade messiânica, as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus precisa ser refletidas nas relações pessoais de seus membros. Afinal, só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Então, imponha-se a cada discípulo de Cristo a consciência e a disposição para perdoar. Bispo Abner, o Senhor está dizendo que quem não perdoa não pode ser chamado discípulo de Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 3, lá pelo verso 10 e diante, ele diz: se o irmão não pratica o que está na palavra, você não deve nem andar com ele. Que é isso, hein? O perdão, irmãos. Vai ter muita gente que será surpreendido no céu simplesmente porque não liberou perdão. Vai e é uma realidade. 2.3. A nossa dívida era impagável. Se era. É impagável. Bispo Abner, é impagável. Uma dívida enorme fora das nossas possibilidades de pagamento, assim como o servo devia ao rei, pois não tinha como o que pagar, apelou pela compaixão do seu senhor. O maior cheque do servo foi quando o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos. Olha só, como todo o que tinha para que a dívida fosse paga. Simbolicamente, se refere quando a pessoa se presta a reverenciar o Senhor, pedindo misericórdia. O Senhor se move de íntima compaixão, libertando-a das suas amarras e perdoando-lhe suas dívidas, as suas transgressões que ele próprio levou sobre si, cravando
os nossos pecados na cruz do Calvário. Eita! Oh, glória! Deixa eu marcar aqui para não esquecer que eu quero ler 2 textos com você. Meu Deus! Deixa eu ler. Vamos. Já está no Novo Testamento, então vamos ver aqui. Bora. Colossenses, capítulo de número 2, verso 13 e 14. Colossenses, capítulo 2, 13 e 14. E quanto a vós, estareis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, mas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A dívida era minha, mas ele tirou e cravou na cruz, fazendo o quê? Pagando. Agora Isaías 53, verso de número 5. Escrito está: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, não tinha transgressões nele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. A dívida era impagável, meu irmão, mas ele pagou por mim e por você. Perdoe. Perdoe. É a única possibilidade de você receber o perdão de Deus, é perdoando. Não tem sacrifício, não tem dinheiro, não tem choro, não tem jejum, não tem leitura da palavra, não tem oração, não tem consagração, se você não perdoar. Não tem. Jesus morreu para pagar a sua dívida, para que você pudesse perdoar os que lhe deve. Ele ainda ensinou a orar desse jeito. Gente do céu. Ponto de número 3. Perdoe-vos uns aos outros. Forte. O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do evangelho. Olhando pelo lado divino, não há como negar o perdão. Ser cristão sem exercer o perdão é uma grande incoerência. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Acabou a lição. Acabou. Tá aqui. Isso aqui é a suma do que você já ouviu no ponto 1 e ponto 2 e os seus subpontos. Vou contar uma história que eu ouvi. Fato verídico. Um psicopata, assassino de mulheres, estava sendo condenado. Tá na internet, tá livre, tá aí. Só dá um YouTube aí que você vai achar. E ele está sendo... E lá nos Estados Unidos, as pessoas que foram feridas, a família, né, que sofreu a perda, tem direito de falar para o algoz do seu ente querido. E de tantas mulheres que foram assassinadas por aquele homem,
Os pais, as mães vinham e o xingavam, diziam palavras de revolta por ter perdido, por ele ter tirado tão brutamente a vida da sua filha. Mas teve um homem, um senhor forte, e ele chega. E interessante que esse psicopata ouvia a demanda, né, as acusações, o xingamento, e ele não esboçava reação nenhuma, sentimento nenhum. Nem parecia que nas suas veias corria algum sangue quente. E nada, nenhum dos xingamentos ali feito lhe causava nem vontade de chorar ou vontade de rir. Simplesmente sentimento nenhum pelo que fez. Até que chegou um senhor e ele diz, ouvindo todas as acusações verdadeiras e justas sobre você, eu também tenho o direito de falar tudo que foi falado aqui. Mas, como cristão que sou, o meu Deus, que me perdoou pelos meus pecados, me ensina que você, que é assassino de minha filha, minha única filha, eu tenho que lhe perdoar. Eu libero o perdão porque você matou a minha filha. Está aí na internet. Imediatamente aquele homem olha para aquele senhor, porque ele nem olhava para os parentes, né? Ele olha para aquele senhor e até hoje é inexplicável, porque um psicopata não tem sentimento. Desce uma lágrima dos seus olhos e a câmera faz questão de pegar. Parece filme. Uma lágrima desce dos seus olhos e creio ele que ele queria era dizer não chora. Mas uma liberação de perdão de um pai que estava chorando a morte de sua filha fez o assassino de sua filha chorar. Perdão, irmão. Foi o que Deus fez por você, por mim. O que nos esperava era o fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. E ele perdoou você. E ele perdoou a mim. Poderia terminar a lição agora, mas vou só ler. Pensa nisso. Pensa nisso. E já que estou falando isso, deixa eu aproveitar. Se você acha que qualquer pessoa não merece o seu perdão e que aquela pessoa vai para o inferno, não esqueça que se você não perdoá-la, você vai passar a eternidade no inferno com ela. E não adianta você escrever aqui, Deus me entende. Entende. Entende tanto que deu o filho dele por você, que não merece. Ele entende. Por isso que você vai para o inferno. Porque ele entende muito bem o que é dar algo que você mais ama, mais precioso, por alguém que não merece nada. É por isso que você não vai para o céu. Porque ele entende o que é dar perdão a alguém que não merece. Ele entende. É por isso que você não vai para o céu. Porque Deus entende que você não merece o que ele fez por você. Jesus ensina 3.1. Jesus ensina um caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, estão sempre ferindo umas às outras, voluntário ou involuntariamente, com palavras agressivas ou
ditas fora de hora, por atitudes inconvenientes ou comportamentos incompatíveis e capazes de machucar ou ferir os sentimentos de outra pessoa, ou até mesmo por desleixo ou omissão de suas responsabilidades. Normalmente, se consegue o perdão, mas a confiança fica abalada e é difícil de reconstruir na plenitude anterior. Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros para ser perdoado pelo Pai Celestial. Já lemos Mateus 6, 14 e 15. Perdão não é para questionar o merecimento ou não, é para produzir restauração e misericórdia. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, Mateus 6, que devemos tratar dos nossos pecados, mas também estar dispostos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Sem comentário. 3.2 O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. É a pura verdade. O perdão é remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e também do físico. Tiago, capítulo 5, 16. Será que o perdão cura? Será que o perdão realmente cura? 5:16. Escrito está: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pergunta: aqui está falando que a pessoa está doente? Está falando de doença física, aparentemente? Ore por mim porque eu estou com dor no ouvido, ora por mim porque eu estou com dor no olho, ora por mim porque eu estou com dor no pé, ora por mim porque eu estou com a dor não sei aonde. Está dizendo que essa oração aqui é por causa disso? Essa oração é porque tem culpa, é que tem falta de perdão. Há enfermidades comprovadas, o que não falta é relato, irmão, é só procurar. Relatos que pessoas viviam enfermas e tomavam remédios, os médicos diziam que era isso, que era aquilo, mas na verdade, era falta de perdão. Pessoas ficando cegas, surdas, problemas cardíacos e tantas outras cancerígenos, porque não libera perdão. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que ser perdoado? Não. Para que sarais, para que sejam sarados. Quem sabe? Veja bem. Quem sabe? De novo, veja bem. Quem sabe essa enfermidade que tu estás não é falta de perdão. Segundo, está escrito em Tiago, capítulo 5, verso 16. Irmão, não é fácil não, né? Continuando. Mas muitos acham esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo. A falta de perdão mexe com as emoções, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus.
Perdoar não é esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente. Não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é como um ferimento que deixa cicatriz, mas não sentimos mais a dor. Não dá para vocês verem. Eu vou mostrar uma cicatriz que eu tenho aqui, ó. Foi da operação de vesícula que tiveram que tirar, porque estava cheio de pedra. Sem mentira nenhuma, sem exagero, um pote assim, com as pedras desse tamanho assim, ó. 3 meses de molho. Só sobrou o quê? A cicatriz. Tem apenas a cicatriz. Tá entendendo? Eu não tenho nem vesícula mais. Nem vesícula tenho. A vesícula não dói mais, porque nem tem mais vesícula. Foi arrancada. Mas não quer dizer que não ficou a cicatriz. Então o que fizeram para você não quer dizer que você vai esquecer. Só não vai doer. A cicatriz não está aqui. Mas a dor causada pela dor da vesícula, aqui falando, gemia, como dizia aí, né? Urrava de dor. Não mais. É o perdão. Você pode ficar todo marcado, cheio de cicatrizes, e saber que foi feridas que fizeram você, mas que essas feridas não dói mais. É isso que Deus quer de mim, de você. É isso que Ele quer. E mais uma vez, Ele entende o que é perdoar quem não merece. Ele entende. E esse é o seu maior problema. O meu maior problema é saber que Ele entende. Está, meu Deus do céu. Jesus. Bora continuar. (3.3) nos caminhando para o final. O perdão. 3.3. O perdão precede a adoração. Meus irmãos. Eita liçãozinha, hein? Você sabia que se você não perdoar o teu irmão, Deus não quer a tua adoração? Quer isso, pessoal? A tua oferta? Estrume. Teu dízimo? Trapo de imundície. Deus não quer nada de você. Nada. Nada, simplesmente nada que venha de uma pessoa que não perdoa. Nada. Você pode flagelar o seu corpo, como fizeram lá os servos de Baal e Azera. Flagelar o seu corpo, que Deus disse não serve. Você pode jejuar 41 dias, mais do que Jesus. Não serve. Você pode subir no monte como Moisés, não serve. Você pode descer por vale como Ezequiel, não serve. Você pode andar por cima das águas como andou Pedro, não serve. Não serve. Nada. Você pode visitar órfãos, viúvas, presos, cancerígenos. Você pode ir para os leprosários. Se você não perdoar, nada serve. Levantar a mão na igreja não serve. Tocar não serve. Cantar no ciclo de oração, na mocidade, nos adolescentes, nos varões, não serve. Pregar não serve. Dar aula não serve. Nada que venha de mim serve para Deus se eu não estiver
se eu não liberar perdão, se eu estiver com mágoa, rancor de alguém. Não serve. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois a nossa adoração deverá ser sem obstáculo nenhum. Isto é, até para ofertar, se souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, precisa reconciliar com ele primeiro, para depois dar a sua oferta. A nossa oferta de gratidão não tem valor diante de Deus se não estivermos em paz com os nossos irmãos. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. Por isso, Ele exige que a adoração do adorador seja em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia em litígio com os seus irmãos. Ninguém. Oh, mas. Não tem mais. É ninguém. Ninguém. Quer ir pro céu, meu irmão? Perdoa. Para que Deus te perdoe. Conclusão. É dever dos nascidos de novo e membros da comunidade de discípulos de Cristo com um viver coerente, digno com a condição de serem novas criaturas em Cristo Jesus. O reino de Deus possui valores diferentes dos adotados pelo sistema do mundo contrário a Deus. Dentre estes valores bíblicos está a relevância da confissão de pecado e arrependimento e a disposição e prontidão em perdoar uns aos outros, como Cristo perdoou. Quer o perdão de Cristo? Só tem uma opção: perdoar quem te ofendeu. Se eu te ofendi, é melhor tu me perdoar. Se eu te ofendi, me perdoe enquanto há tempo. Espero vocês em outra aula, já nos caminhando ao final. Próxima já será a 9. E aí a gente já está no mês de junho. Que Deus abençoe vocês. Me perdoe se eu lhe ofendi de alguma maneira, porque eu estou pedindo perdão. Se você quiser liberar e ir para o céu, eu acho bom você perdoar. Você acha que me ofendeu? Me pede perdão, que eu também te perdoo, porque o fogo que não apaga e o bicho que não morre não foi feito para mim e para você. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vamos nos perdoar, porque o céu é para os que perdoam. Deus abençoe, povo. Espero vocês por aí. Tchau.